Então vamos imaginar que, primeiro, eu estou pegando os dados de um artigo que a gente publicou recentemente, onde a gente analisou a reprodutibilidade do desempenho físico em um teste de caminhada em idosas. Então era um teste de 400 metros que as idosas tinham que percorrer essa distância no menor tempo possível. Juntamente com o desempenho nesse teste, a gente também avaliou medidas da frequência cardíaca. Então a gente avaliou a recuperação da frequência cardíaca, que é quantos batimentos essas idosas reduziam do momento em que acabava o teste até 1 e 2 minutos depois, certo? Então, o desempenho no teste de caminhada é uma representação do desempenho aeróbio dessas idosas, né, capacidade funcional e desempenho aeróbio, e a recuperação da frequência cardíaca é uma medida do controle, da integridade do controle autonômico, certo? Quanto menor o tempo para percorrer a distância de 400 metros, melhor. Quanto maior a quantidade de batimentos recuperados após 1 e 2 minutos, também é melhor, certo? Só para a gente ter uma ideia do setup que a gente está trabalhando aqui de dados. Então, primeiro, vamos fazer uma análise de correlação. Essa análise não está no artigo, mas é algo que a gente já tinha feito antes. Enfim, a gente sabe que parece existir uma relação. Então, eu vou fazer uma análise de correlação entre o desempenho no teste de caminhada e a recuperação da frequência cardíaca. A minha pergunta é, existe uma correlação entre o desempenho no teste de caminhada, que mede capacidade funcional e aptidão aeróbia, com a medida de controle autonômico cardíaco, certo? Então, para isso, eu vou escolher uma figura do tipo XY aqui. Ao invés de entrar valores ou importar valores, eu quero começar com um tutorial, porque aqui eu já escolho um tipo de tutorial padrão, certo? Isso me economiza trabalho. E eu vou escolher do tipo correlação. Quando eu clico em criar, ele vai abrir essa nova janela aqui, certo? E aí ele vai abrir aqui uma correlação, na verdade, entre 4 fatores, certo? E aí, primeiro, para a gente entender o setup aqui, nessa visualização principal eu estou vendo a tabela com os dados, e aí aqui eu tenho múltiplos dados para cada uma dessas variáveis, certo? E aí, nessas janelinhas aqui, eles têm informações explicativas, certo? Então, aqui, ó, na amarelinha, como os dados são organizados. Cada linha representa um dia diferente. A coluna X, que seria a primeira dela, a ozônio, né? Ela é para o nível de ozônio. E a coluna Y para radiação solar, vento e temperatura. O objetivo é aprender como essas variáveis de clima são correlacionadas com os níveis de ozônio. Não é o nosso caso, eu não me importo com os níveis de ozônio, para ser sincero, eu posso... Não que eu não me importo, mas para a gente aqui não nos importa, eu vou diminuir isso tudo, eles estão minimizados aqui no canto inferior direito. Vou selecionar tudo isso aqui e vou... Na verdade, não vou apagar agora, faço já já. Se a gente for aqui para a coluna da esquerda, a gente tem algumas partes importantes aqui. Primeiro, esse Data Tables, ele apresenta a tabela de dados que eu estou trabalhando. É aqui onde eu vou inserir as minhas informações. Eu posso copiar, duplicar essa tabela para colocar outros dados, múltiplas variáveis ou múltiplas análises de correlação em um mesmo arquivo, tá? Eu tenho as informações do projeto aqui que eu posso inserir para ficar nessas janelinhas coloridas que eu estava mostrando para vocês agora. Em resultados, na verdade, ele é para análise estatística, então você pode pedir para o software fazer uma comparação estatística e ele dá o resultado. E nos gráficos, na verdade, aqui ele já tem o gráfico, ele apresenta um gráfico pronto de correlação, tá? Então aqui, quando eu cliquei no gráfico, ele me deu essa opção aqui de escolher primeiro qual é o gráfico que eu quero, certo? Para agora eu não me importo muito com o tipo de gráfico, eu vou pegar a primeira opção e dar OK. Ele vai mostrar aqui as informações para os níveis de ozônio, como que os níveis de ozônio aqui no eixo X, eles vão ser influenciados pela radiação solar, pelo vento e pela temperatura, tá? A gente vai trocar essas informações já já. Percebam que o que eu clico na coluna da esquerda, ele mostra no painel principal de visualização, certo? Eu não tenho resultado estatístico ainda, mas a gente vai ter em breve. Então, voltando para cá, eu vou apagar todas essas variáveis aqui, simplesmente dar um delete, e aqui funciona bem parecido com o que a gente é acostumado no Microsoft Office. Então, Ctrl Z é para desfazer, Ctrl Y é para refazer, tá? Então, se eu der aqui, por exemplo, um Ctrl Y, ele deveria desfazer ou refazer, mas não fez aqui. Eu posso também usar, na verdade eu teria que ter dado um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz, não refazer, né? Mas também eu tenho aqui as opções de desfazer e refazer, tá? Então funciona aqui. Então deixa eu de novo deletar essas informações.
Daí eu vou ter aqui o desempenho no teste de caminhada de 400 metros, então 400 meter walking test. E aqui eu vou ter heart rate recovery, então desempenho no teste de caminhada de 400 metros e frequência cardíaca de recuperação de 1 minuto apenas, só para comparação, tá? Eu vou pegar aqui de uma planilha do Excel, tá aqui as informações já, esse aqui é o teste 1 de caminhada, esse aqui é o teste 2 de caminhada, desempenho, aqui é a frequência cardíaca de recuperação de 1 minuto, e essa aqui é a frequência de recuperação de 2 minutos só do primeiro teste. Então, eu vou pegar esses dados aqui, que é o desempenho do primeiro teste apenas, e vou copiar e colar aqui, certo? Então, colei aqui as informações de 36 idosas fisicamente ativas e sedentárias. Vou voltar aqui, vou pegar a frequência cardíaca de recuperação de 1 minuto. Copiei as variáveis e vou colar aqui no gráfico. Quando eu colei aqui, se eu voltar aqui para o gráfico, ele já vai me dar uma outra informação. Então, veja que ele atualizou o nome da variável nas duas, certo? E também os pontos mudou. Apenas o nome ou o zone, que ele não mudou, porque é o nome da tabela que já está aqui, certo? O que eu posso pedir aqui? Mas eu posso fazer essa análise em outro software, na verdade, a análise estatística em outro software, certo? Mas eu posso pedir aqui para ele calcular, né, uma nova análise. Então, aqui eu vou pedir para ele fazer uma correlação, que já está marcada, certo? A tabela eu vou indicar qual é a tabela que tem. Deixa eu só trocar o nome dessa tabela para ficar mais fácil. 400 meters walking test versus heart rate recovery. Pronto. Agora sim eu vou pedir uma análise estatística, correlação. Aqui eu estou especificando qual é o dado que eu tenho. Eu poderia ter múltiplas tabelas aqui, tá? Vou dar OK. E aí, ele vai pedir aqui algumas informações para o teste, tá? Eu vou usar as configurações default, tá? Então, aqui eu posso assumir, por exemplo, se a distribuição dos dados é normal ou não. Eu sei que é, porque eu testei antes, eu conheço esses dados, tá? Mas, sim, os dados são normais, eu vou usar Pearson, se não for, eu uso Spearman, tá? Aqui eu vou escolher se eu quero o teste unicaudal ou bicaudal, se eu tenho uma noção se essa relação ela vai só num sentido ou se eu espero que ela aconteça em qualquer um deles. Então eu quero uma two-tailed, tá? Intervalo de confiança de 95%, o resto eu vou manter padrão aqui e vou dar um OK, certo? E aí aqui ele vai me gerar um resultado, me dizendo que existe uma correlação com R de menos 0,4, então a correlação de fraca a moderada. Essa correlação ela é significativa, com P de 0,006, certo? Então, eu sei que existe uma correlação aqui, certo? Então, aqui, na minha figura que já está praticamente pronta, aqui eu posso colocar, por exemplo, eu posso ajustar. Se eu clicar em cima, eu posso editar esse nome. Então, eu posso colocar Heart Rate Recovery, vou colocar aqui a unidade de medida, que é beats, ou heartbeats, batimentos cardíacos. E aqui no 400 metros eu vou clicar em cima também, vou colocar segundo, que é a unidade de tempo, certo? Então, o que essa análise aqui me mostrou? Que existe uma correlação negativa significativa entre o tempo que as pessoas levam para percorrer o teste de caminhada de 400 metros e a recuperação da frequência cardíaca. Ou seja, quanto menor é o tempo para percorrer os 400 metros, o que é bom, maior é o valor de recuperação da frequência cardíaca, que também é bom, certo? A figura está muito bonitinha aqui, mas eu posso melhorar. Existe uma coisa chamada reta de regressão, que ela indica o relacionamento entre as variáveis. Se a gente olhar em linhas gerais, vocês vão perceber que no gráfico parece que tem um comportamento descendente. Você tem uma concentração de pontos no alto e à esquerda, e essa concentração ela vai diminuindo gradativamente, como se fosse linearmente, para baixo e para a direita, certo? Mas para não ficar apenas na análise visual, eu posso colocar uma reta de regressão aqui. Então, eu posso clicar aqui em análises, aqui em cima, nessas várias abas, em análises, e aí tem a opção aqui, ó, Fit Align with Linear Regression. Eu vou clicar aqui, só vou pedir para ele interpolar esses valores, e aí ele vai dar essa linha aqui. Então, ele está demonstrando aqui essa linha de regressão para esses valores, certo? O que eu posso fazer aqui?
Normalmente, para os artigos, é interessante que todas as informações estejam visíveis. Então, eu posso clicar aqui na opção Write, nessa aba aqui, Write, em cima, no canto superior, bem no meio, e tem essa opção aqui com esse T que não está circulado, tá? Então, eu vou clicar nessa opção de texto e eu posso colocar aqui que o valor de R foi igual, droga, o R foi igual a menos 0,44, certo? E que o valor de P foi igual a 0,007. Daniel, de onde é que você tirou isso? Eu tirei isso do resultado, certo? Eu calculei o resultado aqui e poderia ter esse resultado em outro local. Eu já poderia ter calculado no SPSS, por exemplo. Então, está aqui o R de 0,44, o P de 0,06. Bom, e aí aqui, basicamente, eu tenho uma figura pronta. Eu vou colocar aqui negrito. Ctrl B também funciona, tá? Ctrl Bold. Eu tenho a minha figura pronta para inserir no artigo, certo? Vamos imaginar que eu quero fazer múltiplas figuras para colocar, por exemplo, uma figura com vários painéis, certo? Eu posso clicar aqui no texto de novo, inserir texto, vou clicar aqui em cima e vou colocar que esse aqui é o painel A. Eu quero que isso aqui fique negrito, Ctrl B. Eu também posso usar as opções aqui de cima, posso mudar o tamanho, a fonte. Enfim, tem outras opções de texto aqui no topo da minha visualização, tá? Posso dar um zoom também para deixar essa figura mais próxima de mim, né? Tipo, a visualização mais maior. Bom, configurei meu gráfico, tá lindo, eu quero fazer outras análises de correlação. Eu fiz várias análises de correlação, né? Como é que eu posso fazer isso, para não ter que fazer isso de novo? Só uma coisa importante que eu fiz até agora e não salvei o que eu fiz. Então, eu vou clicar aqui no disquete, Save, ou Ctrl S também resolve. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, por exemplo, só pelo exemplo aqui. Exemplo, correlação. Veja que a extensão que ele dá é .pzf, .pzfx. Quando você faz o gráfico, ele não vai salvar a imagem, ele salva um arquivo com os dados e tudo que você fez. A imagem, depois de pronta, a gente exporta. Tá? Isso é bom porque qualquer alteração que precisar ser feita, eu não preciso começar tudo do zero, eu só preciso alterar e, enfim, exportar novamente. Do mesmo jeito que, por exemplo, se eu for criar outras figuras de correlação, eu não preciso começar do zero. Eu posso copiar o arquivo que eu tenho, certo? O arquivo inteiro, esse arquivo .pzfx, e criar uma figura só mudando os dados, porque a configuração já vai estar aí. Então, eu só faço basicamente modificar as informações, se torna um trabalho muito mais fácil, tá? Então, salvei isso aqui. Eu vou fazer uma outra correlação, só demonstrativa aqui, para mostrar para vocês essa função. Se eu clicar com o botão direito aqui no Data Table, eu tenho uma opção, em cima da primeira tabela que eu tenho uma opção Duplicate Family, certo? O que é Duplicate Family? Todas as coisas vinculadas a essa tabela vão ser duplicadas, certo? Gráfico, resultado, tudo. Mas qual é a minha intenção em duplicar isso? É inserir novas informações e ele já atualizar tudo usando o mesmo parâmetro que eu utilizei, tá? Então, eu vou duplicar a família aqui. Quando eu coloco duplicar, ele vai pedir para eu colocar o nome. Eu quero fazer aqui uma correlação entre o teste de caminhada 1 e o teste de caminhada 2. Por que isso? Porque está me faltando dados agora e eu quero fazer uma outra correlação. É só para a gente ver se quem ia bem no primeiro teste também ia bem no segundo. Quando eu dou OK, ele vai criar uma nova tabela de dados aqui embaixo, certo? O teste 1 eu já tenho aqui, não preciso copiar. Eu só preciso copiar o teste 2, que vai estar lá no meu Excel. Estou substituindo aqui o nome das variáveis. Vou voltar lá para o meu Excel e vou pegar os dados do teste 2. Peguei os dados do teste 2, vou colar aqui. Pronto. Quando eu fiz isso, automaticamente ele já está corrigindo o valor de correlação. Então, percebam que lembram que a outra correlação era menos 0,44? Aqui já tem 0,8. Então, a correlação bem forte, certo? E significativa. O P é menor que 0,0001, certo? Menor que isso. E aí, lá na figura aqui também, já tem o teste de caminhada 1, né, o teste de caminhada 2, qual é o problema aqui? O nome das variáveis, das colunas, ele não foi alterado. Do mesmo jeito, se vocês perceberem, a reta de regressão aqui que eu já tinha inserido, ela já foi ajustada, porque as informações foram todas ajustadas.
que eu preciso fazer aqui? Primeiro, mudar, porque esse não é o painel A, esse vai ser o painel B, vai ser meu segundo painel. Aqui, esses valores de correlação eles precisam ser mudados, não é 0.4, é 0.8, certo? E esse valor aqui, na verdade, eu tenho que alterar para menos 0.01. Eu estou basicamente descrevendo os resultados que eu obtive. De novo, eu posso calcular isso em qualquer outro lugar, certo? Qualquer outro software, no Jamove, no SPSS, no Estatística, enfim, onde vocês quiserem, tá? Mas aqui eu mostrei para vocês que é bem fácil fazer isso. Aqui eu preciso mudar o nome das variáveis, eu posso simplesmente copiar, certo? Então aqui eu já sei que aqui é o teste 1. Posso até colocar aqui Ctrl igual, vai deixar ele subscrito. E posso clicar aqui e colar. Isso aqui vai ser também segundos. Em vez de teste 1 é teste 2. Vou selecionar, Ctrl igual, fica subscrito. Eu estou basicamente usando atalhos do teclado para fazer essas funções aqui de cima, onde tem a opção texto, tá? Então, aqui eu estou indicando que existe uma correlação positiva, significativa, forte entre o teste 1 e o teste 2. O que é de se esperar, né? A não ser que o teste fosse muito ruim. Bom, agora eu tenho duas figuras sozinhas. O que é que eu posso fazer com isso? Existe uma opção aqui embaixo chamada Layout, tá? Na opção Layout, vocês vão clicar aqui e vocês vão escolher quantos painéis e a distribuição desses painéis, tá? Vocês podem escolher no formato retrato, então ele fica em pé, como eu gosto de falar, ou o formato landscape ou paisagem, que ele fica deitado, tá? Eu vou colocar esse landscape aqui com dois quadrados, né, dois espaços, que é o que eu tenho, dois gráficos. Vou dar OK. Quando eu der OK, ele vai aparecer aqui esses dois quadrados. O que eu faço? Eu clico com o botão esquerdo do mouse aqui, seguro e arrasto. Então, soltei o A aqui, de novo, clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar e arrastar para cá. Então, agora, vou dar um zoom aqui, eu estou usando Ctrl e o botão, não sei, o botão de giro do mouse aqui, para aproximar, né? Agora, sem o Ctrl, só com o botão de giro, eu estou aproximando e eu tenho aqui o meu layout pronto, certo? Tanto aqui para o layout, quanto para as figuras individuais, se a gente quiser exportar elas, a gente clica aqui na opção Export, tá? Clicando na opção Export, ele vai dar vários formatos, EMF, EMF+, tem vários formatos aqui, inclusive, que eu nem conheço. Normalmente, para submissão nos artigos, a gente usa ou o formato TIFF, que é o que as revistas pedem, ou o formato JPEG, ou mesmo o formato PDF, né? Também tem PNG, tá? Daí eu vou escolher aqui, por exemplo, o formato JPEG, resolução, eu quero a máxima resolução, que é 1200 dots per inch, pixels por polegada, né, a maior resolução possível. Aqui embaixo eu tenho o folder que eu quero, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho. Então eu selecionei essa pasta, e o nome aqui eu vou colocar figura, correlação, aí é com vocês, correlação tutorial, certo? Quando eu der OK, ele vai exportar. Eu posso exportar quantos formatos eu quiser. Se tiver que fazer qualquer correção, é só exportar de novo. Pronto, ele exportou. Agora deixa eu abrir aqui na minha área de trabalho. Só um segundo. Ele vai abrir aqui na minha segunda tela, eu vou arrastar para lá. Pronto, então está aqui na minha área de trabalho a figura com os dois gráficos de correlação que eu acabei de criar, certo? E aí vocês vão ver que eu exportei numa altíssima resolução, mesmo se eu der um zoom extremamente grande, essa imagem ela não vai perder qualidade. Só aqui agora eu estou dando um zoom super forte, ele fica um pouquinho pixelado, mas veja que em comparação com a figura como um todo, aquilo ali é uma pequena parte, tá? Então é basicamente isso foi uma forma de criar a figura de correlação. Na verdade, essas dicas sobre duplicar a família, criar layout, ela se aplica a qualquer tipo de gráfico que vocês forem fazer, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.